passar bastante carro. Pior que saiu. O mesmo carro. Toma aqui. Olá, meus queridos e amados irmãos, com muita alegria mais uma vez estamos aqui para gravar a nossa videoaula, uma aula por demais abençoada mais uma vez, e hoje nós vamos estar estudando sobre o único Deus verdadeiro e a criação. Nesta aula nós vamos ter o privilégio de estudar sobre o criacionismo e o evolucionismo, que são duas teorias que são antagônicas, as duas não combinam. Então nesta oportunidade nós vamos estar estudando, espero que você tenha bom aproveitamento das nossas aulas, a matéria é bastante sugestiva, que é a razão da nossa fé, que é o material deste trimestre da Escola Dominical das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus. Muito bem, queridos, então o assunto para a nossa Escola Dominical deste dia é o único Deus verdadeiro e a criação. Nós temos o nosso texto bíblico, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que é o texto áureo do povo de Israel, da nação de Israel, baseado na palavra Shema, que nós vamos estar estudando daqui a pouco. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E também em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Como nós dissemos que nós vamos estudar o estudo da origem do Deus verdadeiro e o conceito de monoteísmo e a obra da criação. São bastante difíceis, porém não impossíveis de ser explicados. Em regra geral, a Bíblia é aceita por fé e não por lógica. Para muitos cristãos, para muitos estudiosos da Bíblia, apenas por especulação, porque não estudam a Bíblia para a salvação, eles fazem da Bíblia um livro científico. A Bíblia ela não é um livro científico, embora que ele tenha menções científicas. Ele não é um livro de história, mas ele tem história, é um livro completo. Então nós não podemos estudar a Bíblia simplesmente com as mera técnica, com meros conhecimentos científicos, porque a Bíblia ela é aceita por fé. Então quando vamos estudar o criacionismo, o evolucionismo, nós vamos encontrar algum abismo intransponível e antagônico entre um e outro, Então a teoria da evolução ela nunca foi provada. São apenas suposições e ensaios científicos em torno daquilo que Deus criou e a ciência procura distorcer. Então a ciência ela trabalha, a ciência da não cristão, podemos assim dizer, daquele cientista ímpio, ele trabalha em torno de distorcer as verdades bíblicas inerentes das Sagradas Escrituras, que ela é inerrante. Nós estudamos isso na primeira lição do nosso trimestre. Então, a teoria do evolucionismo, ela é uma teoria que ela é contrária à Bíblia Sagrada, que a Bíblia vai falar da criação, do criacionismo. Então, o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro, ou seja, Deus criador dos céus
da terra e do universo. É a ele que toda ciência deve se curvar. Eu quero dizer que ciência e Bíblia, elas não se divergem. Ciência e Bíblia, elas andam paralelas. Porque, meus amados, quando nós vamos estudar as eras neolíticas, as eras paleolíticas, as escavações, né, os fósseis, nós vamos ver quando esse material cai na mão de um cientista evangélico, de um cientista cristão, ele tem uma outra visão ou melhor, a ciência mostra uma outra visão em relação ao criacionismo e o evolucionismo. Então, o nosso Deus Criador, o Deus verdadeiro, partindo-se aqui já do assunto principal, né, que é a nossa lição, nós já vamos aqui para o primeiro ponto da lição. Nós temos a expressão que praticamente a confissão de fé do povo judeu, que é a palavra Shema, que quer dizer ouve, ó Israel, que significa ouvir, obedecer, ouvir e obedecer. Esse versículo, na sua forma hebraica, Adonai Israel Shema, como se chama, a confissão do povo, do povo judeu. O que o versículo quer deixar claro é que existe um único Deus e não vários deuses. O termo, como é comum usado nas escrituras hebraicas, ela é Elohim, que é a palavra hebraica, né? E o plural de Elohim é Eloá. Meus queridos, essa questão do plural da palavra Elohim, nós vamos estudar ela com bastante afinco, com bastante mais conteúdo, na próxima lição, que vai falar sobre a Trindade, né? Então, na próxima lição a gente vai conhecer um pouco sobre o Elohim. Embora que a palavra Elohim apareça no plural em Gênesis, Deus é essencialmente homogêneo, indivisível. Deus é um espírito puro e não composto, né? Nós falamos, vamos ver isso na próxima lição sobre a Trindade. Então, meus amados, Deus, na sua essência, ele é homogêneo e indivisível. Deus é um espírito puro e não composto, ou seja, não são três deuses, mas apenas um único Deus verdadeiro, partindo então do tema Shema da versão hebraica, né? Agora, Deus possui a sua singularidade, é a composição que envolve o tempo, ou seja, Deus nunca existiu em forma separada, mas que essa mesma unidade não impede a forma da sua trindade. E a sua trindade não está de modo algum em discrepância com essa unidade. Como nós explicarmos isso em relação ao Pai, o Filho e o Espírito Santo? Meus queridos, nós vamos ver aqui, quando nós partimos para o estudo da Trindade, que será uma outra aula, nós vamos ver os atributos espirituais, morais, nós vamos ver essa composição e a manifestação dessas três pessoas em tempos distintos, em tempos diferentes, mas na unicidade e na singularidade do único Deus verdadeiro. Não são três deuses, e Deus não é divisível, ele não é fracionado, ele é único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Zacarias capítulo 14, verso 9, vai dizer mais ou menos assim: e o Senhor será sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor, e um será o seu nome. Também em Salmos 86, verso 10, nós vamos encontrar assim, ó: porque tu és grande e opera maravilha, só tu és Deus. Então, as evidências bíblicas, os textos bíblicos, Deus usando os seus santos profetas, inspirando os seus santos profetas, revelando aos seus santos profetas, conforme estudamos na lição anterior, ele se mostrou como Deus todo-poderoso e o Deus único, e não Deus faccionado, o único Deus
Criador de todas as coisas. Em todos os tempos, Deus ele operou de uma forma única, harmônica, juntas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são únicas em essências e atributo, separada apenas nas suas manifestações. Não separado como pessoa, mas nas suas manifestações, com uma mesma essência, né? São os três uma única essência. Por exemplo, o Pai, como Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ele operou no ato da criação. Lá no livro de Gênesis, quando ele aparece no plural da palavra Elohim, quando diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Pai operou juntamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Então que parece a figura do Deus Criador. O Filho, representado pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascido de mulher, operou no ato da reconciliação do homem brigado e de mal com Deus. Então o Filho veio para reconciliar. É Deus manifestando na pessoa do seu Filho, chamado Jesus Cristo, para reconciliar a humanidade perdida para com o seu Deus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo ele opera como consolador e é quem convence o homem do pecado. Então o que nós aprendemos aqui é que Deus ele operou em três épocas diferentes, em três manifestações diferentes, mas não que Deus seja três deuses distintos um do outro. Ambos operam de uma mesma forma e de uma forma harmônica na sua unicidade e na sua unidade. Porque ele é um Deus único, da onde se deriva então o chamado monoteísmo, né? Que diz a respeito à crença em um único Deus e não em vários deuses. Nós não cremos em três pessoas ou três deuses. Nós cremos unicamente no Deus verdadeiro e as suas manifestações para se revelar ao homem na sua forma poderosa e gloriosa. Então o monoteísmo, ele diz a respeito crença em um único Deus. Dentro do monoteísmo, nós vamos conhecer pelo menos três religiões no mundo que são monoteístas, cada uma com as suas particularidades, né? A primeira nós temos o judaísmo, né? Que é a religião basicamente constituída de judeus, né? O judaísmo afirma uma continuidade histórica que abrange há mais de 3.000 anos. Né? É uma comunidade que abrange cerca de mais de 3.000 anos. É uma das mais antigas religiões monoteístas que sobrevive até os dias atuais. Nós fomos estudar um pouquinho sobre o contexto judaico, querido, nós vamos ver que a nação de Israel, uma nação que por 1.800 anos ficaram dispersos pelo mundo, fora da sua terra, eles não perderam a sua cultura, não perderam o seu costume, não perderam a sua língua e não perderam a sua religião, que é o judaísmo, né, no Deus Jeová. A única discrepância que nós temos do judaísmo para o cristianismo é que os judeus ainda estão esperando o Messias que há de vir. Eles não aceitam a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Messias que há de vir e que já veio, mas eles estão aguardando. Então eles não creem que Jesus é o resgatador, o Salvador e assim por diante. A única discrepância então entre o judaísmo e o cristianismo na sua totalidade, na sua força maior, claro que existem outras, mas dentro da sua força maior seria essa. Depois nós temos o cristianismo, que é a religião dos seguidores de Cristo, o chamado cristãos. Nós vemos lá, quando foram chamados na Antioquia, quando os seguidores de Cristo foram chamados de cristão. Então, dá-se então a origem do cristianismo que nós conhecemos hoje. Dentro do cristianismo, nós temos várias ramificações com denominado igrejas, né? Algumas
com sua forma de adoração um pouco diferente uma da outra, mas todas estão dentro de um contexto chamado o cristianismo. A terceira e última religião monoteísta é o islamismo, religião dos seguidores de Maomé. Embora seja monoteísta, o seu Deus não é o mesmo Deus que nós conhecemos, ou o Deus que Israel professa como Shema, dos judeus e também do cristianismo. Quando você vai estudar o monoteísmo, aliás, desculpa, o islamismo, você vai ver que a sua religião diverge muito da nossa, do conceito de uma religião monoteísta. O islamismo, ou Islã, surgiu na Arábia no século VII depois de Cristo, com uma visão estritamente unitária de Deus. Os muçulmanos, seguidores de Islã, tipicamente apontam ao Corão como a autoridade máxima da sua religião, como revelado e esclarecido através de ensinamentos e práticas, é um ponto central, mas não divino, pelo profeta Maomé. A fé muçulmana abarcou elementos tanto do judaísmo quanto do cristianismo, mas nunca foi considerado uma ramificação de nenhum deles. Interessante que, embora ele abarca a fé tanto do judaísmo quanto do cristianismo, mas eles não partiram, não é nenhuma ramificação, não é ramificação nem do cristianismo e nem do judaísmo. Eles surgiram, vamos dizer assim, de uma forma autônoma, enquanto que o cristianismo, em um certo tempo, ela foi considerada como mais uma seita do judaísmo. Para o povo da época da igreja primitiva, vamos dizer assim, para os judeus, jamais eles imaginavam que o cristianismo ia subsistir na forma que nós conhecemos hoje, embora como uma ramificação do judaísmo, mas eles tinham essa dúvida, mas graças a Deus que o cristianismo, ele continuou, perseverou, avançou na forma que nós temos hoje. Somos hoje quase que a maioria dos cristãos no mundo, entre todas as religiões, né? Depois nós temos a questão do monoteísmo judaico-cristão. O monoteísmo judaico-cristão foi ratificado, ou seja, foi ratificado em Cristo, quando do seu nascimento, conforme afirma o Evangelho de João. Ou seja, Deus, para se revelar ao mundo, ele, nessa forma de ratificação, ele vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? João vai dizer assim, que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, né? Conforme também pode conferir isso com Êxodo 33, verso 22, onde diz assim, Êxodo 33, verso 20, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Por isso que então temos aqui a ratificação do monoteísmo judaico-cristão, porque Deus só poderia se revelar à humanidade através de um ser chamado Jesus de Nazaré. Então foi através de Cristo que Deus se revelou ao homem, o Deus Todo-Poderoso. Através de Cristo se revelou ao homem em forma humana. Deus se tornou homem em Cristo Jesus para revelar a sua humanidade. Logo nós temos então Cristo, que significa ungido, ou Messias de Deus, aqueles que Israel ainda está, os judeus estão esperando, mas para nós ele já veio. E Jesus é o nome humano de Cristo. Nós temos lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então, até aqui nós podemos conhecer um pouco desse Deus único, o Deus verdadeiro. Deus pelo qual, fora dele, não há salvação. O Deus que o cientista rejeita. O Deus que o ateu rejeita. Mas é o Deus que os cristãos, os judeus, também têm abraçado através da sua fé,
ao longo do tempo. Mas o que nós vamos aprender daqui para frente é que o evolucionismo, ele tentou desmascarar as escrituras na forma da sua maneira de apresentar o mundo, a criação de Deus, todos os seres criados. Mas nós entendemos que a evolução, ela é uma farsa dos cientistas não crentes, ateus e ímpios. Então nós vamos ver alguns modelos, talvez algumas teorias a respeito disso mais à frente, mas no primeiro momento nós vamos conhecer um modelo de criacionismo. Para a comunidade científica, incrédula, é claro, a teoria da criação, ela é uma mera proposta religiosa. Ou seja, é uma ideia dos religiosos. E, em contrapartida, nós podemos dizer também que a evolução é uma mera proposta dos incrédulos. Por que uma mera proposta da religião? Nós vamos encontrar que o consenso esmagador da comunidade científica afirma que o criacionismo científico é uma visão religiosa e não científica. É claro que não existe mesmo base científica. E que não se qualifica como ciência, uma vez que carece de apoio empírico, ou seja, de experiência. E o criacionismo não existe experiência. É Deus criando e acabou. Não existe formas criadas em laboratório. Não fornece hipótese e descreve a história natural como base em causas sobrenaturais. E é uma grande verdade. O criacionismo, ele está unicamente raizado, está unicamente alicerçado em uma causa sobrenatural. E claro, por trás dessa causa natural, existe uma força primária, existe algo primário. E esse algo primário se chama Deus, né? Impossíveis, causas sobrenaturais, impossíveis de serem testadas cientificamente. Ou seja, toda a questão metafísica ou sobrenatural, ela não tem realmente como ser testada cientificamente. Por isso que a teoria da evolução distorce a Bíblia, porque não tem como testar cientificamente aquilo que Deus criou com o seu poder e de acordo com a sua soberana vontade, de acordo com o seu projeto celestial. Então, o criacionismo científico é uma teoria pseudocientífica de transformar a Bíblia em fatos científicos. É visto por biólogos profissionais como uma fraude. A biologia vai dizer que isso é uma fraude. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Então, a evolução, temos aí um pouquinho, uma pequena visão disso. Então, a criação é um projeto de Deus e que o autor não dá explicação do método usado. Fez e escondeu a fórmula. Isso quando nós vamos nos basear no design inteligente, né? No entanto, não existe explicação biológica e científica para descrever a criação como ato soberano da vontade de Deus, o já. Mas deixa-me voltar um pouquinho para nós falarmos um pouco sobre a questão do design inteligente. O que isso quer dizer para nós, esse design inteligente? Ou seja, é o desenho inteligente, ou projeto inteligente, é uma hipótese pseudocientífica baseada na assertiva de que certas características do universo e dos seres vivos são melhores explicadas por uma causa inteligente. Quem é essa causa inteligente? Ponto e vírgula. E não por um processo não direcionado, como a seleção natural, e que é possível a inferência equivocada do projeto sem que se faça necessário conhecimento sobre o projetista, seu objetivo ou sobre os métodos que esse empregou na execução
do seu projeto. Então, como nós dissemos, baseado nisso, querido, nesse projeto inteligente, Deus não dá explicação desse projeto. Simplesmente, a Bíblia diz, nos 6 dias da criação, haja, haja e haja. Por isso, façamos o homem. É as únicas bases para o projeto de Deus, para esse design inteligente, para a nossa crença, para a nossa vida, para a nossa fé, baseada nesses textos bíblicos, que é a única forma de crença que nós temos, baseado no projeto de Deus para a nossa vida ou para a nossa fé cristã, né? Então, o Deus verdadeiro, chamado Já, o Eu Sou, não tem como provar em laboratório que Deus criou o mundo. A ciência não tem como provar, da base de uma matéria, como foi que Deus criou o mundo. O mundo veio da teoria de Big Bang, que seja. Mas como isso aconteceu? Quando nós vamos estudar um pouquinho sobre a queda de Lucifer, quando Lucifer caiu do céu, caiu na terra, explodiu a terra, nós vamos encontrar alguns caminhos, alguns supostos caminhos dessa base que pode ser provado cientificamente falando, que pode ser provado que a terra veio dessa teoria do Big Bang e etc. Mas isso são apenas suposições e não provas ou evidência de um evolucionismo. Depois nós temos então alguns modelos de evolucionista, né? Então o que é, na realidade, o que é o evolucionismo? Teoria nunca provada. Aliás, a teoria da evolução está até perdendo a sua força nos meios acadêmicos devido à falta de prova consistente em relação à seleção natural e à lei da sobrevivência e a geração espontânea. A teoria da evolução é ateísta e ela exclui Deus da criação. Simplesmente isso. A teoria da evolução, ou os estudiosos evolucionistas, eles apenas querem excluir Deus da criação. Mas como eu disse no início, quando nós partimos das escavações, dos estudos das eras neolíticas, das eras paleolíticas, dos fósseis, né, das descobertas que nós estamos tendo nesse último século, no século passado, tudo prova que por trás dos materiais descobertos, por trás dos fósseis descobertos, existe um ser maior, um ser supremo maior, que deu origem, ou que deu criação a isso. Então, a criação do universo. Da onde veio o universo? Nós já falamos sobre isso e vamos voltar a falar. Gênesis 1 e 1. A palavra é Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Aí a pergunta que todos querem saber, que princípio é esse? Eis o grande segredo para a ciência. Eis o grande segredo, porque a ciência diz que não tem como provar em laboratório uma coisa que é de causa sobrenatural. Princípio. Partindo-se da palavra verbo, que quer dizer logo, ou a palavra, aquilo que excede o tempo. Partindo desse princípio, esse início é como se nós colocarmos uma estaca zero aqui e voltarmos e procurarmos o início. Nós nunca chegaremos ao ponto final para sabermos aonde está o início. Então, este é o grande segredo de Deus. No princípio. Que princípio é esse? Nós não temos explicações e a ciência muito menos, para saber que princípio é esse que Deus criou os céus e a terra. Deus está fazendo existir, nesse sentido, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus estava trazendo ou fazendo existir do nada, pela sua livre e soberana vontade, aceita somente pela fé,
sem explicação da lógica ou de métodos científicos. Agora veja que nos 5 primeiros dias da criação, Deus usou a expressão haja, que dá a entender vir do nada. A palavra haja, ela dá a entender vir do nada. Ou seja, vamos estudar essa palavra talvez, se você tivesse tempo, nós tivéssemos tempo, para estudar isso com maior detalhe, nós diríamos que é a autoridade da palavra de Deus. Criar, modificar, transformar, reabilitar, reestruturar, curar, iniciar ou acabar algo. É isso que significa a palavra haja. Então, quando Deus diz haja, nós temos aqui várias formas de interpretar essa palavra haja. No caso, teologicamente falando, ela é a palavra criar do nada. Não é modificar, não é transformar, não é reabilitar, nem restaurar, mas criar do nada e dar término e acabamento naquilo que Deus realmente estava criando. Então, Deus trouxe a existência do homem do nada e de maneira instantânea. Isso, meus queridos, é uma afronta à teoria da evolução. Isso, então, acaba o quê? Contradizendo os pensamentos dos cientistas não cristãos, os cientistas ímpios. Agora veja, nós não vamos entrar na particularidade dos 6 dias milenares. Porque quando nós vamos estudar 6 dias como 6 dias naturais como nós temos hoje, quando vamos estudar sobre os 6 dias milenares, nós vamos encontrar aqui uma lacuna sem resposta. Para muitos teólogos, esses 6 dias não são 6 dias, usando nossos dias hoje, de 24 horas, mas são 6 dias milenar. Se nós partirmos do princípio de 6 dias milenar, nós vamos dar uma vazão muito grande para a teoria da evolução. Porque nós conhecemos a história do homem pouco mais de 6.000 anos. E o que aconteceu em 6.000 anos? Todo esse processo da história do homem em 6.000 anos. Muita coisa aconteceu. Então, se nós partirmos do pressuposto que esses 6 dias da criação são 6.000 anos, nós vamos abrir um precedente muito grande, que nós vamos estudar daqui a pouco, que todos os seres vieram de uma matéria pré-existente. E que a partir dessa matéria pré-existente, dessa ameba, esse unicelular, gerou-se todas as demais formas de vida na Terra. Então, eu particularmente sou da opinião e concordo com os maiores teólogos, a maioria dos teólogos, que esses 6 dias realmente são 6 dias de 24 horas e não dias conforme entende alguns cientistas que são 6.000 anos. Então a narração de Gênesis, da criação em Gênesis, nós temos pelo menos aqui dois argumentos que nós vamos estudar para nós entendermos, que o primeiro argumento é o argumento da geologia. Os exames dos restos fósseis, das escavações onde encontrados restos fósseis, mostra que há várias formas de vida na Terra. Não se originaram toda de uma vez. Isso é a geologia falando. Mas sucessivamente. E que, como regra, a sucessão procede das formas mais simples para a mais complexa. Essa é a proposta científica. Em resposta a esse argumento, seja primeiramente observado que a exceção supra, mesmo ser verdadeira, não prova a evolução de uma espécie para outra, na essência de registro geológico e de elos conectores entre as espécies. Assim, tudo quanto se afirma a sucessão dos fósseis apenas prova sucessão de espécie,
apenas prova sucessão de espécies e não de evolução. É claro que, se a gente for olhar algumas espécies na natureza, elas não transmutaram, ou seja, não trocaram, mas elas se evoluíram. O homem por si só, se vamos estudar os homens da caverna, o homem pré-histórico, o homem, vem mais tarde, o homem hábil, quando ele deixou de usar as suas mãos, começou a usar as ferramentas. Então nós vemos aqui uma sucessão não de evolução, mas de crescimento tecnológico, ou no caso do homem. E na espécie, talvez uma sucessão de, quando nós olhamos para alguns animais, tipo cachorro, por exemplo, hoje nós temos cachorros de laboratório. Então é apenas uma sucessão, mas não de evolução. Porque pode-se pegar, no caso aí nós temos aí os pitbull, rottweilers, que são cachorros de laboratório. Mas é uma sucessão partindo de um tronco, mas não de evolução. É, vamos dizer assim, um geneticamente modificado. Isso nós estamos falando do caso do laboratório. Na seleção natural, da própria natureza, isso pode se dar gradativamente, mas não se explica como sucessão de evolução, apenas de sucessão de espécie e modificação da espécie, né? Como hoje é muito comum se fazer em laboratório, inclusive na própria alimentação. Nós tivemos recentemente aí um grande problema no Paraná, onde a soja transgênica ficou parado em um determinado porto, porque não pôde ser embarcada, porque era a soja transgênica. Então, geneticamente modificada. Então, essa é uma sucessão, né? Mas não evolução. Soja será sempre soja, cachorro será sempre cachorro. Cachorro nunca vai se tornar um homem, e muito menos um homem se tornar um cachorro. Então não é uma sucessão de evolução, mas apenas uma sucessão de espécie, né? E a criação do ser humano? Conhecemos pela Bíblia que a raça humana teve a origem em Deus. Nossa fé não se baseia em método científico lógico. O que o cientista ateu não pode aceitar, porque eles não têm essa fé para alcançar isso. O negócio deles é no laboratório, o negócio deles é em tubo de ensaio. E a nossa fé não se prova em tubo de ensaio, porque a nossa fé é abstrata, ela não se pega, não se palpa. Então, a nossa crença no Deus Criador é unicamente a nossa regra de fé e conduta, que é a Bíblia Sagrada, né? Vamos partir então para o argumento da embriologia, para a gente entender mais um pouquinho sobre a questão de evolução e criação. Entre os advogados da evolução, eles alegam que o embrião humano, no seu desenvolvimento, passa pela mesma mudança que ele supõe ter passado o homem na sua evolução da ameba. Depois vamos falar sobre a ameba, né? Se o homem evoluiu de uma ameba, por que meus queridos, que hoje eles não conseguem, mesmo em laboratório, criar um rim? Se o homem veio da ameba, por que então fazer um transplante, quando alguém tem um problema de rim, por que não pega de um protozoário, de uma ameba, e cria um rim? Isso é impossível. Então, não há nenhuma forma para crermos nessa teoria que o homem veio de uma ameba. Se a evolução fosse aceita abertamente e absolutamente confirmada, por que os seres pararam de evoluir? Por que o homem continua homem, o macaco continua macaco, a girafa continua girafa, que diz que a girafa veio da ovelha, porque a lei da sobrevivência, a girafa precisou, em uma época que deu muita seca, aquela ovelhinha começou a esticar o pescoço, e à medida que foi esticando o pescoço, ela foi se tornando mais elástica, e gerou-se a girafa. E por que é que as ovelhas continuam ovelha? Por que é que a diferença de geração, vou falar aqui, nada me entendo sobre isso, sobre biologia, mas sobre cromossomos, sobre gênesis, não são iguais das duas? Teriam que ser iguais?
e no entanto não são, ninguém conseguiu explicar a origem da vida inteligente. Pode explicar tudo sobre toda a forma de teologia, melhor, de evolução, mas ninguém conseguiu explicar a origem da vida inteligente, como se formou a vida, mas somente como ela surgiu. Como explicar a origem da vida, mas somente como ela surgiu. E isso ainda de um ato espontâneo da soberana vontade de Deus, porque a ciência não mostra isso. Isso sim, a Bíblia afirma para nós. Ao contrário disso, são apenas especulações científicas e nada mais do que isso. Ninguém explicará. São mistérios insondáveis da primeira força, o primeiro motor da causalidade presente em tudo que nós chamamos de Deus. Somente ele explica o mistério da origem da vida e do ser chamado homem. A origem da vida só se explica no sopro do boneco chamado Adão, o Adão, que significa gênero humano, aquele que tirou sua vida da terra. Esse recebe de Deus o princípio da vida. Então aqui está explicado o princípio inteligente, ou o princípio da vida inteligente sobre a face da terra. Somente o sopro de Deus, no boneco Adão, o Adão, aquele que tirou a sua vida da terra. A ciência nunca vai entender esse ser criado um pouco menor que os anjos, dotado de livre-arbítrio, sentimentos, amor, de rir, chorar ao mesmo tempo. Esse ser que é um mistério para a psicologia, porque ela ainda é uma ciência nova, menos de 100 anos. A psicologia tem tentado buscar conhecimento do ser. A parapsicologia tem procurado entrar dentro do intelecto ou do inconsciente do homem para descobrir esse ser. Mas nunca vão descobrir, não descobriram e nunca vão descobrir esse ser inteligente chamado homem. Então, logo, não existe forma lógica para nós encerrarmos a nossa aula. Não existe forma lógica para conciliar criação e evolução. As duas ciências são antagônicas. Somente podemos conciliar criação com o seu Criador. A evolução é uma teoria não sustentada por fatos imparciais. É um cisma selvagem. A única causa de uma invenção é que ela ministra, ou seja, a única causa dessa invenção da teoria da evolução, é que ela ministra ao orgulho do homem natural e o auxilia a desfazer-se da concepção que eles são agradável ao coração ímpio e rebelde. Tudo que a teoria da evolução faz é isso. Agradar esse homem ímpio e rebelde. Aquilo que enche o seu ego, o seu coração, e o que faz o distanciar do Deus Todo-Poderoso. Os milagres são-lhes repugnantes, porque a criação é um milagre de Deus. Os milagres são repugnantes, portanto eles buscam uma explicação materialista da vida. Não há um só fato em prova da evolução, mas muitos fatos contra ela. Interessante, né? Não há um só fato que prova a teoria da evolução. Tudo que temos é suposição. Mas nós temos muitos fatos que é contra ela, que são provados nos anos atrás pelas escavações, pelos fósseis e etc. Contra a teoria da criação, temos prova tanto bíblica ou até mesmo científica. E algumas pesquisas, não que provam cientificamente a criação do homem, a criação da natureza, mas base científica para isso. Basta examinarmos qualquer compêndio sobre o assunto e a nossa fé crescerá ainda mais em Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, né?
De acordo com a Bíblia, o homem foi criado santo, justo. Caiu desse estado e ele trouxe o quê? Pecado para o mundo. Agora veja lá, a evolução não tem lugar para o estado original, santo e puro do homem, nem para a entrada do pecado no mundo, ou por uma queda do homem ao mundo. Ainda que a Bíblia nada falasse sobre a origem do homem, eu acreditaria no poder de Deus para trazer à existência o homem e toda a obra criada sobre a terra. Glórias a Deus por isso. Ainda que a Bíblia nada falasse sobre a origem do homem, mas pela minha fé, eu acreditaria e creio nessa causa principal, nesse motor, naquele que gerou todas as coisas, aquele Criador dos céus e da terra. Ele é único, capaz de colocar em órbita o Sol, a Lua e as estrelas. Ele é o único que pode sustentar a terra com a sua mão. É o único que na sua grandeza, seu poder, pode fazer com que a terra se pare, na teoria de Josué, o sol parasse e a terra não virasse um polentão. Pela sua soberania, pela sua grandeza, até mesmo a ciência hoje pode confirmar a falta de um dia na história da humanidade. Faltava 40 minutos para completar um dia na história da humanidade. Depois de tantas pesquisas, eles foram para o relógio de acaso. Quando o relógio de acaso afastou 10 graus, que corresponde a 40 minutos no relógio daquela época. Então fechou-se um dia na história da humanidade. A teoria da evolução não tem explicação para esses fatos. A teoria da evolução não tem explicação para a alma, para o homem quando morre. Não sabe quando o homem começa, nem quando o homem termina. Mas pela soberania e vontade de Deus, pela fé que nós temos, nós cremos que nós viemos de um ser todo-poderoso, de um Deus todo-criador, e esse é o que me rege, e é o que rege a sua vida. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, e até a nossa próxima aula, se Deus assim o quiser. Amém.